E aí, pessoal, beleza? Vamos então retornar aqui ao nosso estudo. A imunidade que eu vou falar agora é sobre a suspensão de processo criminal tramitando contra deputado. Pessoal, apesar de o Supremo não ter falado isso expressamente, a interpretação lógica que nós temos que ter é que essa suspensão só vai ser válida em relação àqueles processos em que o cara tem foro no STF. Ou seja, em relação àqueles delitos que foram praticados durante o mandato e em relação a ele, ou seja, em consequência do mandato. Tá? Crimes que são comuns, que não têm relação com o mandato, o cara não vai ter foro, né? E, consequentemente, em tese, não vai ter também essa possibilidade de suspensão. Eu não conheço jurisprudência do Supremo que trate desse assunto especificamente, mas é a maior parte da doutrina que entende dessa forma. O que acontece? Antes dessa emenda constitucional aqui, o que tinha? Nós tínhamos a licença prévia. O que é a licença prévia? Para que um parlamentar fosse processado pelo Supremo, a casa respectiva tinha que autorizar a abertura desse processo. Ou seja, o Supremo ficava de mãos atadas. Ele não podia processar um deputado ou um senador se a casa não deixasse. Você já pensou num negócio desse? É um absurdo, né? Pois é, estava previsto na Constituição. E foi mudado com essa emenda constitucional. O que foi previsto agora? Que o Supremo, para processar deputados e senadores, não precisa de autorização prévia. Ótimo. Então, o Ministério Público, por exemplo, faz a denúncia contra o deputado e senador, o Supremo, entendendo que a denúncia tem respaldo, abre o processo contra o parlamentar, recebe a denúncia contra aquele parlamentar e só comunica a casa. Olha, abriu um processo aqui contra o deputado e senador. A partir desse momento, a casa pode, enquanto estiver na duração daquele mandato, sustar o andamento daquele processo. Essa é uma forma que o Constituinte criou para evitar perseguição política. Pessoal, tem muitos partidos, tem muitos países em que o judiciário foi aparelhado e ele serve como instrumento de perseguição política dos opositores do governo. Certo? Agora, a mulher que estava com mais chance de ganhar como presidente da Venezuela teve os seus direitos políticos aí caçados lá por 15 anos na Venezuela. Certo? Aí você vai ver quem foi que caçou ela, foram todos indicados pelo Maduro. Certo? Então, para evitar que o judiciário persiga membros do legislativo, a Constituição permitiu que o legislativo possa sustar o andamento de ações contra os seus membros. Então, hoje, não preciso mais de licença prévia para processar um deputado ou um senador, mas a respectiva casa deste parlamentar pode sustar, pode paralisar durante o restante do mandato a tramitação processual contra esse parlamentar. Seria mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui um mandato de 4 anos. Vamos imaginar que bem aqui foi aberto um processo contra um parlamentar federal. Aí a casa respectiva pode sustar aqui, ó. Pode sustar, então suspensão do processo, e essa suspensão vai durar até o fim do mandato. Uma consequência interessante, vamos supor que aqui foram 2 anos de suspensão, é que durante o período em que a tramitação está suspensa, é como se o tribunal tivesse com o braço paralisado, ele não pode punir a pessoa. O prazo para você punir uma pessoa é chamado de prazo prescricional. Como o tribunal não pode dar andamento ao processo, não pode então tomar as providências para punir essa pessoa, a Constituição também previu que durante esse período há uma suspensão do prazo prescricional. Tá? Então, durante esse período, já que não há condições para punir a pessoa, também o poder público não pode ser punido perdendo tempo, tempo prescricional. Então, se eu não posso punir a pessoa, também o tempo não correrá contra o judiciário. Então, há a suspensão da tramitação e automaticamente suspensão do prazo prescricional. É o que está aqui no parágrafo 5º. Ó. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Essa suspensão aqui, se ela for definida pela casa, ela vai durar até o fim daquele mandato respectivo. A pergunta é, professor, vamos supor que esse parlamentar tenha sido reeleito. A suspensão continua no outro mandato? Não. Ela só vai até aqui, ó.
Professor, no outro mandato pode haver uma nova suspensão? Não, você só pode suspender no mandato em que ocorreu a abertura do processo, tá? Beleza? Ah, professor, o cara deixou de ser deputado, por exemplo. Pessoal, aí o processo vai descer para a instância de primeira instância, né? Porque ele perdeu o foro no STF, e lá o processo vai continuar normalmente já. Assim que ele perder a posição como deputado. Beleza? Pessoal, como é que vai funcionar esse pedido, esse requerimento para a sustação do processo? Quem pode apresentar esse pedido é qualquer partido político da casa respectiva. Então, se o partido tiver um deputado ou um senador, ele pode já pedir isso aí. E aí, pedindo, esse requerimento será recebido pela mesa diretora e a mesa terá um prazo improrrogável de 45 dias para levar o assunto ao plenário e a maioria dos membros vai decidir se o processo vai ser sustado ou não. No caso do Daniel Silveira, os partidos lá, acho que o PL, não me lembro agora qual partido, eles entraram com um pedido para sustar o andamento da ação contra ele no STF. Só que o Lira não pôs em pauta para julgar. Veja só o que diz a Constituição. O pedido de sustação será apreciado pela Casa no prazo improrrogável de 45 dias. Veja, não existia a hipótese de não ser posto em pauta. Entendeu? O que o Lira fez é inconstitucional. Mas não acontece nada. Mas é inconstitucional. Ah, professor, mas o Daniel Silveira merecia mesmo ficar preso. Não estou falando sobre isso. E nem estou perguntando a sua opinião. Nem a minha opinião vale aqui. Estou dizendo que a Constituição obriga o requerimento ser pautado para que o plenário decida. Essa decisão é uma decisão do plenário da casa e não de uma pessoa só. O Arthur Lira sentou em cima do negócio. É claro que ele não fez isso sozinho, né, pessoal? Para ele encarar uma situação dessa, ele já conversou com os líderes ali e falou assim, não vamos colocar esse julgamento aí, ponto final. Entendeu? E também, com certeza, algum ministro supremo ligou lá e falou assim, não põe isso aí não, porque senão vocês vão ter problema. Tá? Vão ter problema. Beleza? Infelizmente, por trás dos panos tem muitas coisas, né? Aí, então, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF, então, dará ciência à respectiva casa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Certo? Muito bem. Nesse caso aqui específico, até quando eu posso sustar o andamento da ação enquanto a ação estiver tramitando? Enquanto não houver decisão final da ação, eu posso sustar o processo, entendeu? Agora, se já houve decisão final, não tem como mais se sustar, certo? Então, depois que o Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo, não tinha como mais sustar o processo, certo? Muito bem. Só era possível sustar o processo enquanto ele está tramitando. A outra imunidade, pessoal, que os parlamentares têm é uma semelhante à que os jornalistas têm. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Ou seja, o parlamentar jamais será obrigado a divulgar suas fontes ou divulgar os destinatários de informações que ele obteve no exercício do seu mandato. Então, por exemplo, o deputado descobriu uma corrupção e chama um jornalista, passa tudo para o jornalista divulgar. O senador jamais será, ou o deputado, né, obrigado a divulgar essas informações ou as fontes, enfim. Essa é uma garantia semelhante às que os jornalistas têm, que é o sigilo das fontes. E por fim, nós temos também essa imunidade de incorporação às Forças Armadas. Aqui está errado aqui o crase. Certo? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quando há guerra no Brasil, ou alguma outra circunstância prevista na legislação militar, os jovens, né, e os do sexo masculino, os homens, né, que estão ainda em idade apta
para ser incorporado ao exército podem ser chamados para participar da guerra, sei lá, Deus o livre. E os deputados também podem estar entre estes que podem ser convocados. Só que eles têm uma proteção constitucional. Eles só podem ser incorporados no Exército, Marinha e Aeronáutica se a Casa Legislativa autorizar. Mesmo que eles forem militares e mesmo que o Brasil esteja em guerra, a incorporação sempre dependerá de licença prévia da Casa. Sempre. Tá bom? Sempre dependerá de licença prévia da Casa. Bacana? Muito bem. Avançando, pessoal, veja ainda que o próximo dispositivo vai falar para nós sobre a subsistência das imunidades quando do exercício de cargos no Executivo. E aqui existe uma situação que é complicada, porque o regimento fala uma coisa, mas a jurisprudência do Supremo está caminhando em sentido contrário. Olha o que ele diz, que as imunidades parlamentares subsistirão quando os deputados forem investidos nesses cargos aqui. Você já vai ver comigo que esses cargos aqui são cargos do Executivo que podem ser ocupados pelos parlamentares e eles, ao ocuparem esses cargos, eles não perdem o mandato. É uma exceção, tá? Então, nesse caso aqui específico, o regimento diz, olha, se um deputado está ocupando o cargo de ministro, por exemplo, a ministra do Turismo parece que hoje foi mandada embora. Ela é uma deputada federal que estava ocupando o cargo de ministro. A pergunta é, enquanto ela era ministra, ela tinha as imunidades de deputado? O regimento diz que sim, mas o Supremo diz que não. Por exemplo, vamos pegar a imunidade material. Quando ela estava exercendo o mandato quando ela estava exercendo o cargo de ministro, ela estava no exercício do mandato? Não. Ela estava licenciada. Como é que ela vai ter imunidade material? Ela vai ter foro por prerrogativa de função? Ou ela vai ter como ministra, porque o ministro tem foro no STF, mas não como deputado. Entendeu a história? Diferente? Então, o Supremo entende, tá, que essas imunidades elas não subsistem quando esses deputados estão fora do exercício do mandato. Então, esse dispositivo do regimento, na minha opinião, é inconstitucional. Tá legal? Mas, professor, se ele cair de jeitinho tá aqui na prova, você marca verdadeiro, porque tá lá no regimento ainda. Tá bom? Nós temos agora uma outra situação que cai com pouca frequência em prova, que é uma situação muito atípica, que é da possibilidade de suspensão das imunidades em relação aos atos praticados pelos deputados fora da casa, deputados ou senadores, tá? Durante o estado de sítio. O estado de sítio, pessoal, em resumo, é guerra, tá? Basicamente é isso. O que vai acontecer? Durante a guerra, pessoal, tudo muda. Você já imaginou que está acontecendo na Ucrânia? Lá na Ucrânia, o parlamento está funcionando ainda. Só que você imagina, nós estamos num regime constitucional de crise. Então, tudo muda durante esse período. A pergunta é, os parlamentares continuam com as suas imunidades durante o estado de sítio? Sim. Em relação aos atos praticados dentro da Casa Legislativa. Sempre eles terão as imunidades. Mas em relação a atos praticados fora da casa, é possível que eles percam a imunidade. Então, olha só. Dentro da casa, as imunidades nunca são suspensas. Nunca podem ser suspensas. Nunca. Agora, fora da casa, você tem que fazer o seguinte. Você tem que analisar se o ato compatível com o estado de sítio ou ato incompatível com o estado de sítio. Certo? Muito bem. Nessa circunstância, o que é que nós teremos? Se o ato é compatível com o estado de sítio, nunca podem ser suspensas. Agora, se o ato é incompatível com o estado de sítio, pode ser suspensa. E isso aí dependerá de 2/3 dos votos da casa. Ou seja, as imunidades constitucionais dos deputados, em regra, vão subsistir durante o estado de sítio,
só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão aos atos praticados fora do recinto que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então é assim que está no regimento, mas eu quero fazer algumas considerações aqui para vocês. Primeiro, eu citei aqui o artigo 233, que é o artigo do regimento interno. Se você for na Constituição, esse aqui vai ser o artigo 53, parágrafo 8º. A primeira observação é que ele não fala lá em voto secreto. A Constituição não fala em voto secreto. Tá bom? Não existe voto secreto na Constituição. A segunda observação é a seguinte. O estado de sítio, pessoal, ele é tratado, deixa eu só pegar aqui na Constituição, no artigo, deixa eu ver aqui, 137 e 139. Então, artigo 137 a 139. O que é o estado de sítio, pessoal? O estado de sítio é basicamente guerra, né? Então, o presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso a autorização para decretar o estado de sítio, em caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa ou declaração de guerra. Aí, veja só, o artigo 139 fala para nós quais são as medidas que podem ser tomadas durante o estado de sítio. Alguns direitos fundamentais podem ser suprimidos durante o estado de sítio. Você deve se lembrar que na pandemia foi uma loucura o Brasil, né? Vários governadores e prefeitos impedindo a locomoção no Brasil. E o Supremo validando isso. Isso é uma loucura, pessoal. A Constituição não permite que isso seja decretado fora das hipóteses de decretação de estado de sítio. Foi decretado estado de sítio durante a pandemia? Não foi. Ah, professor, mas era uma situação muito grave. Não interessa. Se não foi declarado estado de sítio, esses direitos aqui previstos não poderiam ser suprimidos. Se você ler, por exemplo, o artigo 139, inciso 1, diz assim, ó, que durante o estado de sítio as pessoas podem ser obrigadas a permanecer em localidade determinada, que foi o que aconteceu na pandemia. Não sai de casa, não é? Você fica em casa. Isso poderia acontecer no Brasil? Poderia, mas teria que ser decretado estado de sítio. Fora disso, não pode. Essas medidas durante a pandemia foram inconstitucionais. Ou, por exemplo, aí, deixa eu ver aqui, ó, a outra situação. Vamos imaginar, por exemplo, que tenha sido decretado estado de sítio e nesse estado de sítio o governo tinha dito para as pessoas ficarem 5 dias nas suas casas, não podia sair. E aí o parlamentar desrespeitou essa medida. Ele pode ser preso nessa hipótese, pessoal. Ele pode ter aquela imunidade relativa à prisão suspensa, porque ele praticou um ato incompatível com o estado de sítio. Ele não permaneceu no lugar que ele deveria ter permanecido, entendeu? Mas isso só é possível nos atos praticados fora da casa, que sejam incompatíveis com o estado de sítio e se a casa tiver previamente autorizado essa suspensão por 2/3 dos membros. Uma situação muitíssimo excepcional. Recebida a solicitação pela mesa da suspensão, né? Ou seja, se essa suspensão for proposta para os atos praticados fora da casa incompatíveis com o estado de sítio, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação, porque o estado de sítio ele tem que ser aprovado previamente para ser decretado, né, pelo presidente da República. Aprovada a decretação, a mensagem do presidente da República será remetida à Comissão de Constituição e Justiça, que dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva conclusão. E na apreciação do pedido serão observadas as disposições sobre a tramitação de matéria em regime de urgência. Ou seja, esse pedido de suspensão das imunidades dos parlamentares vai tramitar em regime de urgência. Regime de urgência é um regime de tramitação rápido dentro da casa. Quando a gente for estudar sobre isso, eu explicarei com mais detalhes. Beleza? Muito bem. Vamos avançando. O próximo assunto agora, pessoal, deixa eu só colocar aqui. O próximo assunto
é sobre os afastamentos dos parlamentares, tá? Nós vamos falar primeiro sobre o afastamento do território nacional, como é que vai funcionar isso aqui. Então, para afastar-se do território nacional, o deputado deverá dar prévia ciência à Câmara por intermédio da presidência, indicando a natureza do afastamento e a duração estimada. Tá bom? Então ele tem que avisar que ele está se afastando do país. Isso aí, pessoal, é claro, durante o período de funcionamento da casa. Beleza? Agora, nós temos também os afastamentos para exercer um daqueles cargos no executivo. E agora vale a pena a gente então destacar alguns detalhes aqui. Em regra, quem ocupa cargo em um poder não pode ocupar em outro, justamente para assegurar a independência entre os poderes. O Moro, quando se tornou ministro lá do Bolsonaro, ele teve que deixar a magistratura, certo? Porque ele não pode ser juiz e ministro ao mesmo tempo. Tudo bem? Agora, existe exceção. Os parlamentares podem ocupar alguns cargos no executivo, o que é muito comum. Veja quantos ministros hoje são deputados ou senadores. O ministro da Justiça é senador, o ministro do Turismo, tem outro ministro que acho que é do Desenvolvimento Regional, tem vários deputados e senadores que são ministros hoje no governo do Lula. Por que que eles podem fazer isso sem perder o mandato? Porque a Constituição permite. Então é uma situação em que o membro de um poder está participando de outro poder, né, do legislativo participando do executivo sem perder o mandato. É uma exceção. Então o deputado que se afastar do exercício do mandato para ser investido em algum desses cargos aqui, fará comunicação escrita à casa e também deverá fazer essa comunicação escrita quando reassumir o seu lugar. Então, quando ele sai e quando ele volta, ele tem que comunicar à casa que ele está saindo e que ele está voltando. Quais são esses cargos? Você tem que decorar esses cargos aqui. O primeiro cargo é de ministro de Estado. É a situação mais comum. Tá? A maioria das situações que os caras saem dos seus cargos no Congresso Nacional é para ser ministro. Tá? Segundo, governador de território. Hoje nós não temos nenhum governador de território, né, pessoal? Porque nós não temos território no Brasil. Os governadores de território, eles não são eleitos pela população do território, eles são indicados pelo presidente da República, tá? E aprovados pelo Senado Federal. Beleza? Nós temos também secretários de Estado do DF de território ou, cuidado, de prefeitura, tem que ser de capital. Se for prefeitura de interior, esse cara vai perder o mandato. Não pode, tá? Não? Só pode sair para a prefeitura de capital. Prefeitura de interior não pode. E chefe de missão diplomática, grifa essa palavra, temporária. Os embaixadores e os cônsules são chefes de missão diplomática permanente. Então lembra, tem uma época aí que cogitaram que o Eduardo, filho do Bolsonaro, seria o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que aconteceu? Não aconteceu nada, porque não foi indicado. Mas se ele fosse indicado, em tese, ele perderia o seu mandato de deputado, porque ele estava agora ocupando o quê? Uma atividade de missão diplomática permanente. Missão diplomática temporária são representações do Brasil em eventos internacionais. Você vai e volta, rápido. É uma missão diplomática representando o Brasil temporária. Tá bom? Então esses cargos aí que podem ser ocupados pelos parlamentares sem implicar perda do mandato. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: quando o deputado sai para ocupar qualquer um desses cargos aqui, não importando o tempo, sempre o suplente dele é convocado. Tá? Nós vamos ver essa questão de convocação de suplente um pouquinho mais adiante. Avançando ainda no parágrafo 1º do 230, ao comunicar o seu afastamento, o deputado apresentará o ato de nomeação no cargo do executivo, né, e o termo de posse no respectivo cargo. E ao reassumir o lugar, ou seja, ao voltar para a Câmara, o deputado apresentará o ato de exoneração do cargo de ministro, né, por exemplo. Enquanto não for feita essa comunicação, o suplente continua exercendo normalmente todas as funções de deputado. E é de 15 dias o prazo para o deputado reassumir o mandato, tá,
quando exonerado de cargo, aqui se refere o caput, sob pena de sua omissão tipificar falta de decoro parlamentar. Tá? Então, se o deputado deixou de ser ministro, ele tem que voltar em 15 dias para as atividades, sob pena de a sua omissão ser tipificada falta de decoro parlamentar e sofrer as punições previstas no Código. Beleza? Muito bem. Próximo assunto são blocos parlamentares, pessoal. Esse assunto aqui cai demais em prova, tá? Então você pode pôr um parabéns aí, porque esse é um assunto que cai bastante. Pessoal, os deputados, eles se organizam internamente dentro da Câmara dos Deputados, tá? Como é que são as organizações mais importantes? Nós temos os partidos, temos os blocos parlamentares e as federações. O regimento não trata das federações, porque a federação ela é um acordo externo à casa. Então, por exemplo, se você olha aqui, você tem aqui ó, a Federação PSOL e Rede, que são dois partidos. Ou a Federação Brasil da Esperança, que é composta aqui pelo PT, PCdoB e o Partido Verde. Essas federações são acordos previstos na legislação eleitoral que impacta o seguinte, esses partidos, eles se unem e eles vão dividir as vagas entre eles na Câmara dos Deputados. É um acordo externo à casa, é um acordo que vale desde as eleições. Agora, quando você já está dentro da Casa Legislativa e quer fazer acordo entre partidos, e que esse acordo só valha dentro da casa, você cria um bloco. Por isso que o regimento vai falar só sobre o bloco parlamentar. Por quê? Porque é disso que trata o regimento, é só coisa de funcionamento interno. Federação é tratado na legislação eleitoral, então está fora aqui do nosso escopo, tá bom? Mas para fins regimentais, a federação vai ter o mesmo tratamento que um bloco parlamentar, o mesmo tratamento, tá bom? Então na Câmara, os deputados se agrupam em partidos ou podem formar blocos parlamentares. Esses blocos são a união de partidos para terem juntos mais força política dentro da casa. Os partidos que fazem parte dos blocos continuam existindo, mas grifa isso aqui, ó, mas enquanto estão unidos no bloco, perdem suas prerrogativas regimentais. Então você tem um bloco aqui, ó, partido X, partido Y e partido Z. Esses partidos, quando formam blocos, pessoal, eles continuam existindo. Só que cada partido desse, por exemplo, tinha um líder. Quando eles formam o bloco, geralmente um desses três líderes aqui vai ser escolhido como líder do bloco parlamentar. E aí esses líderes aqui, eles perdem algumas de suas prerrogativas regimentais. Tá legal? Depois a gente vai ver isso aí quando a gente está sobre a liderança. Então esses aqui são hoje, né, eu peguei agora 2023, a formulação da organização dos partidos, blocos e federações. Federação você vai considerar como se fosse um bloco para efeitos regimentais. Tá? Então veja que somente dois partidos estão sozinhos na casa hoje, que é o Partido Novo e o Partido Liberal, o PL, que é o partido do Bolsonaro. Né? Os outros partidos, todos formam um bloco, certo? Sendo que esse bloco aqui é o bloco majoritário, tá? E o PP é o partido do Lira. Isso vai ser importante quando nós formos falar sobre a mesa diretora no bloco seguinte, não, no material 2. Tá? Você vai ver por que o Lira é presidente. Porque é o bloco que tem maior número de representantes que tem a escolha dos cargos na mesa que ele quer. E é lógico que todo partido vai querer, o bloco vai querer a presidência, né? Beleza? Então, o presidente com certeza tinha que sair daqui. E aí, especificamente, saiu do PP, que é o Arthur Lira. Certo? Isso a gente vai ver na próxima aula. Vamos falar sobre as regras. Pessoal, bloco parlamentar é um assunto assim dos que mais cai em prova. É quase certeza que vai cair alguma coisa na sua prova sobre o bloco parlamentar. Então não vá para a prova. Não vá para a prova sem se organizar sobre isso, tá? Se você for para a prova sem saber sobre o bloco parlamentar, você vai estar perdendo uma questão quase que certeza. Beleza? Olha só, como é que vai funcionar? O bloco e o partido vão ter um tratamento regimental equiparado. Então, o bloco parlamentar, ele é, a partir do momento da sua formação, considerado como se fosse um partido. Então, esse bloco aqui, ó,
esse bloco aqui, formado por todos esses partidos, eles, apesar de continuarem existindo e esse bloco a qualquer momento poder ser fragmentado, ele pode ser dissolvido a qualquer momento, enquanto o bloco existir, ele vai ser considerado como se fosse um partido, para efeitos regimentais. Tá bom? Diz aqui, ó, o bloco parlamentar terá no que couber o tratamento dispensado por este regimento às organizações partidárias com representação na casa. Aí diz, para formar um bloco são necessários 2 ou mais partidos. Olha só o que diz o artigo 12. As representações de 2 ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir um bloco parlamentar que terá um líder. Tá bom? Mas nós temos algumas observações. Cada partido, pessoal, é óbvio, só pode fazer parte de um único bloco parlamentar. É óbvio, né? É o que diz o artigo 12, parágrafo 9º. A agremiação, ou seja, o partido integrante do bloco parlamentar não pode fazer parte de outro concomitantemente. E uma outra observação importantíssima, isso aqui já caiu na prova de 2012, tá? Para analista. Essas informações aqui sobre o bloco. Depois a gente vai fazer as questões sobre isso. Quando um partido sai de um bloco, o que pode ocorrer a qualquer momento, tá? Porque, veja, pessoal, para você dissolver um bloco parlamentar, a qualquer momento pode fazer isso, tá? Então, se um partido sai de um bloco, ele não pode se juntar a outro na mesma grifa, isso aqui, ó, sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, tá? Quando falar em sessão legislativa, pensa no mesmo ano. Você só pode fazer isso no ano seguinte, beleza? No ano seguinte. Legal? Avançando, pessoal, veja ainda o parágrafo 8º. A agremiação que integrava, então, o bloco parlamentar dissolvido ou que dele se desvincular não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa. Quantos deputados, no mínimo, tem que ter um bloco parlamentar? 3/100 dos membros da Câmara. Tá? A Câmara tem 513 deputados. 3/100 seria 3/100 é 3 dividido por 100, tá? Então, é 3%. Então, tem que ter pelo menos 15,39, 15 membros, tá bom? Mas, pessoal, essas contas não caem em prova. Geralmente a banca vai repetir isso aqui mesmo. Bacana? Muito bem. Além disso, se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum do parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Então vamos supor, você tinha um bloco com 3 partidos, PX, PY e PZ. Vamos supor que o PX tinha 10 membros, o PY 5 e o PZ 5, certo? Se o PX sai do bloco, acabou o bloco, pessoal. Porque o PY e o PZ juntos só tem 10 deputados. Eles não têm o quê? Os 3/100 mínimos para que o bloco exista, entendeu? Então a saída do PX exterminaria o bloco parlamentar. Então, se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Por quanto tempo vai durar o bloco? Pessoal, o bloco pode ser dissolvido a qualquer momento, dependendo apenas da deliberação dos partidos que o compõem. Mas, caso não seja dissolvido, pode durar até o fim da legislatura. Então, esse é o prazo máximo de duração, até o fim do mandato dos deputados, é lógico. Então, o bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser apresentados à mesa para registro e publicação. Pessoal, uma outra informação importante é que, tanto na mesa quanto nas comissões, você vai ter que observar o princípio da proporcionalidade partidária. Ou seja, tanto na mesa quanto na comissão, os partidos e blocos parlamentares têm que ter uma representação proporcional ao seu tamanho na casa. Então é claro que quanto maiores forem os partidos e blocos, mais cargos, mais posições eles vão ter na mesa e nas comissões. Entendeu? Então é isso que está aqui, ó.
Tanto na mesa quanto nas comissões, deve-se observar tanto quanto possível o princípio da proporcionalidade partidária. Então, cada partido e bloco, a depender de seu tamanho, terá um número de vagas na mesa ou comissão. Para garantir essas vagas, os partidos e os blocos precisam encaminhar os dados de seus membros para a realização do cálculo da representação proporcional até determinada data. Quais são as regras? A formação de bloco parlamentar deve ser comunicada à mesa até o dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, certo? Com relação às vagas nas comissões. Então, lembra que 1º de fevereiro é quando acontece a sessão preparatória, né? Então, na sessão preparatória, depois que o pessoal toma posse, eles já apresentam, tá, a formação dos blocos parlamentares. Porque, pessoal, antes deles tomarem posse, já há várias reuniões aí combinando, né, os partidos para formar os blocos parlamentares. Então, já tem tudo isso aí definido. Agora, a formação do bloco parlamentar deverá ser comunicada à mesa até o primeiro biênio, tá, de mandato da mesa e até o dia 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura com relação ao segundo biênio da mesa. Lembra que a mesa diretora ela tem mandato de 2 anos, certo? Então esse aqui é o primeiro biênio e esse aqui é o segundo biênio. Então, a formação do bloco parlamentar deverá ser comunicada à mesa até o primeiro biênio do mandato da mesa e até o dia 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura com relação ao segundo biênio de mandato da mesa. Certo? Muito bem. Pessoal, nós temos ainda, para terminar aqui, a questão da maioria e minoria. E a gente termina esse bloco com isso aqui. Maioria é uma definição muito simples. No exemplo que eu dei para vocês, a maioria na casa vai ser esse bloco aqui, ó. É o bloco com maior quantidade de deputados. Geralmente a maioria, o regimento fala que tem que ser aquele bloco ou partido que tenha a maioria absoluta dos membros, mas isso acho que nunca aconteceu, tá? Ter um bloco ou um partido com a maioria absoluta dos membros, metade mais um dos deputados. Isso é muito difícil. Então aplica-se a regra geral. Quando nenhum bloco ou partido tem maioria absoluta, será a maioria o partido ou bloco com maior quantidade de membros, tá? Então, no artigo 13 vai dizer que constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da casa. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais de maioria o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Então, se você olhar nesse mapinha, né, nesse quadrozinho aqui que eu te mostrei, esse bloco aqui é a maioria. Certo? Muito bem. Agora, quem vai ser a minoria? Cuidado, porque aqui não segue a lógica. A gente pensa que minoria seria o partido que tem menos deputados. Não é verdade. Minoria não é o que tem menos deputados nesse contexto aqui não, tá? Minoria, pessoal, é o contrário da maioria na questão ideológica. Ou seja, se a maioria é favorável ao governo, a minoria tem que ser o maior partido contrário ao governo. Entendeu? Então, se a maioria é favorável ao governo, a minoria tem que ser o maior partido contrário ao governo e vice-versa. Se a maioria for contrária ao governo, a minoria tem que ser o maior partido favorável ao governo. Então, sempre você começa assim, defina quem é a maioria e veja se ela é situação ou oposição ao governo. A minoria será o maior partido com posição ideológica diferente da maioria. Então, minoria é a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. Então, cuidado, minoria não é o menor partido. Minoria é o maior partido que diverge do partido ou bloco parlamentar que forma a maioria. Então, hoje, por exemplo, a maioria ela é liderada por esse Aguinaldo Ribeiro, que é daquele bloco lá com 174 deputados.
deputados, e a minoria ela é liderada pelo Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que é deputado federal, do PL. Entendeu? Então, essa é hoje a configuração da maioria e minoria. Né? São contrários ao governo, favoráveis ao governo. Certo? Muito bem. Aí, nós temos ainda a questão dos líderes. Mas sobre os líderes eu falarei no próximo bloco. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço. Até mais.